Vamos então agora iniciar a nossa série de exercícios sobre termodinâmica. A primeira questão é uma questão de aplicação, mas ela é muito importante para você que está começando aí a estudar a termodinâmica, tá bom? Olha só, o gráfico indica uma transformação AB sofrida por 2 mols de um gás ideal monoatômico. Então vamos grifar já essa primeira palavra aqui, ó, o gás, ele é monoatômico. Isso é importante para o cálculo depois da energia interna, tá bom? Sendo R a constante dos gases 8 Joule mol Kelvin, determine. Está aqui o gráfico da transformação. Veja que é um gráfico pressão-volume, portanto é o tal do diagrama de Clapeyron, tá certo? Muito cuidado. Existe uma propriedade relacionada a esse gráfico, nós vamos lembrar, tá bom? Letra A. Qual é o trabalho realizado pelo gás ao passar do estado A para o estado B? Tá certo? Vamos lá. Então, ele mesmo diz aqui que esse ponto A é um estado do gás, onde eu tenho uma determinada pressão, um determinado volume, que é 0,2, e esse gás ele passa para um estado B, onde eu tenho uma nova pressão e um novo volume. Tá certo? Muito bem. Como é que eu calculo o trabalho realizado pelo gás nessa transformação? Então, não esqueça, isso é muito, muito importante, tá? Olha só, toda vez que você tem um gráfico, pressão, olha aí, pressão em Newton metro quadrado ou Pascal, tem que estar em Newton metro ou Pascal, tá bom? Newton metro quadrado ou Pascal. E o volume, olha lá, um gráfico de pressão pelo volume em metro cúbico, tem que estar em metro cúbico, não pode estar em litro, por exemplo, tá? Então, o que você vai lembrar? Todo gráfico pressão-volume, a área compreendida entre a linha do gráfico, que é essa linha vermelha aqui, e o eixo horizontal aqui do volume, tá vendo que eu tenho um espaço entre a linha do gráfico e o eixo aqui do volume. Então, esse espaço, essa área é igual ao trabalho realizado pelo gás. Então, tudo isso aqui que eu estou desenhando para você aqui, até bater no chão, tá bom? Toda essa área aqui é o trabalho realizado pelo gás. Muito cuidado, muita gente pensa, mas professor, não seria só essa área aqui, porque como começa aqui e termina aqui, não seria só essa área? Não, tá? Lembra da definição de área nas aulas de física. O que que é área? A área é a região entre a linha do gráfico, que é aquela linha vermelha, e o eixo horizontal, tá bom? Então já vamos colocar aqui que essa área é numericamente igual, no caso aqui, área de um trapézio, né? Ela é numericamente igual, no caso, ao trabalho realizado pelo gás nessa transformação de A para B, tá certo? Vamos para o cálculo, então? Olha só, letra A, colocando aqui, como é que vai ficar então? Olha, vamos lá. O trabalho realizado pelo gás nessa transformação AB é igual à área daquela figura plana que é um trapézio. Se você quiser separar como sendo o triângulo mais o retângulo, tudo bem também, tá? Então aqui, vamos lá, área do trapézio. Bom, nessa hora é bom você lembrar, até por conta da matemática, da prova de matemática, é bom você lembrar sempre da fórmula da área do trapézio. Então lembra que você está acostumado com o trapézio assim, né? Ó. Tá aqui. Então, por exemplo, se eu tenho um trapézio como esse, então o que que nós temos aqui? Ó? Vamos lá. Aqui seria a base maior, essa aqui seria a base menor. É só você lembrar que as bases são paralelas e perpendicularmente aqui às bases nós temos a altura dele, tá bom? E aí, lembrar sempre que a área de um trapézio é igual à base maior, tá certo? Mais a base menor, tudo isso multiplicado pela altura do trapézio, dividido por 2, tá bom? Não esqueça essa relação, ela é muito importante, tá? Então, aplicando aqui e identificando os elementos dessa área, o que que nós temos então? Vamos lá para a figura. Veja, aqui você sabe que esse segmento maior aqui, ó, é a base maior que eu vou chamar de Bzão, base maior, tá bom? Esse carinha aqui, ó, isso, ó, que é paralela à base maior, isso é a base menor, muito bem. Esse segmento que é perpendicular às duas bases, ó, esse segmento que vai de 0,2 a 0,4,
identificamos como a altura do trapézio, tá bom? Então, identificando e substituindo na área do trapézio, vamos lá então, área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura, dividida por 2, tá certo? Então vamos lá, como é que vai ficar isso aqui? Substituindo os valores, nós temos que o trabalho do gás nesse processo AB é igual. Vamos lá. Base maior, me ajude aqui. A base maior é esse segmento aqui, que mede, olha lá, de 0 até 3, você tem 3 o quê? Cuidado, 3 vezes 10 à quarta. Aproveita e veja a base menor. A base menor é esse catatalzinho aqui, ó. Isso. E esse catatal vai de 0 a 2. Portanto, o Bzão é 3 vezes 10 à quarta e o Bzinho é 2 vezes 10 à quarta. Na hora de você somar 3 vezes 10 à quarta com 2 vezes 10 à quarta, 3 mais 2 vai dar 5, 10 à quarta, tá bom? Conserva aqui a potência de base 10, então fica 5, 10 à quarta, tá bom? Vezes a altura, é a diferença entre 0,2 para 0,4, você tem 0,2. Tudo isso vai ficar dividida por 2. Muito bem, nós podemos aqui simplificar, né? 0,2 dividido por 2 vai sobrar ainda 0,1 aqui em cima. Portanto, o trabalho realizado pelo gás nessa transformação AB vai ficar 3 mais 2, 5, 10 à quarta, está aqui, vezes 0,1. 0,1 vezes 5, você vai encontrar meio. Meio vezes 10 à quarta. Unidade do trabalho, preste atenção. Sempre, olha bem isso, sempre que a pressão for em Newton metro quadrado e o volume em metro cúbico, a unidade do trabalho é Joule, tá bom? Meio 10 à quarta também é conhecido como 5 vezes 10 à terceira. Então, resposta, esse trabalho é 5 vezes 10 à terceira, ou se você preferir, 5.000 joules. E perceba que é um trabalho que vem com um sinal positivo. Como é que eu sei disso? Cuidado! Sempre veja que o processo que vai de A para B, olha aqui a flechinha indicando para você, de A para B ocorreu aumento de volume. Então você teve uma expansão do gás. Sempre que eu tenho uma expansão, o trabalho do gás é positivo. Muito bem, tá aí a letra A. Legal? Vamos agora para a letra B. O que vai dizer a letra B? Veja lá. Qual a variação, olha lá, da energia interna do gás nesse processo, tá bom? Aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. Lá no texto, ele disse que aquele gás é um gás ideal e monoatômico, tá bom? Então você não pode esquecer o seguinte: sempre que eu quero calcular a energia interna de um gás, olha lá, não esquece que isso aqui é muito importante, tá? De um gás monoatômico, lembre-se que a energia interna é 3 meios de nRT. N é o número de mols, R é aquela constante universal dos gases e T é a temperatura, tá certo? Muito cuidado então. Agora veja, ele não quer a energia interna, professor, ele quer a variação. Pois é, vamos colocar aqui, ó, a variação da energia interna é o quê? Bom, você lembra, na física, a variação de uma grandeza é o quê? É o valor final da grandeza, então seria a energia interna final menos a energia interna inicial. Muito bom. Então fica assim, ΔU igual. Quem é a energia interna do gás? É 3 meios de nRT final, tá bom? Temperatura final seria a temperatura de qual estado? É só você olhar o gráfico. O estado final é estado B, então nRT final, que é TB, menos 3 meios de nR, temperatura inicial é o ponto A, então temperatura inicial, TA. Muito bem. Agora veja uma coisa. E professor, o número de mols a gente conhece, ele falou no texto aqui, ó, que você tem 2 mols do gás. Número de mols, então, vale 2, certo? O R também foi dado, 8 Joule mol Kelvin. Mas, poxa vida, professor, nós não temos a temperatura. Preste atenção, como é que você pode achar a temperatura? Bom, você pode dar uma brecada aí no problema,
aplicar a equação do estado do gás, que é a equação de Clapeyron, aquela que vai dizer para a gente que PV igual a nRT, achar a temperatura TA e TB. Você pode fazer isso tranquilamente, tá bom? Só que a gente pode pensar numa forma mais simples. É a mesma coisa, só que a gente vai poupar a álgebra aqui, tá bom? Olha só. Lembre-se sempre que quando a gente fala de um gás ideal, vale a equação de Clapeyron. Então, observa uma coisa muito legal aqui, ó, observação. Nós sabemos que PV igual a nRT, talvez a equação mais famosa aí do estudo de gases, né, de gases ideais, PV igual a nRT. Então, veja que coisa interessante. Quando você escreveu para mim que a energia interna final igual a 3 meios de nRT final, que seria o TB, olha que coisa interessante. Nós podemos dizer que essa parcela nRT, nossa, professor, eu já vi esse filme hoje, ó, o que é o nRT? Isso, nRT é igual a PV. Então você pode trocar o nRT aqui por PV. E aí veja como fica a expressão da energia interna. Eu posso calcular a energia interna fazendo 3 meios de nRT, mas também posso calculá-la fazendo PV, porque PV é igual a nRT. Não é bonitinho isso aqui? Bacana? E qual é a vantagem de pensar nisso nesse momento do exercício? Veja lá, vamos lá para o gráfico? No gráfico, eu já tenho a pressão no ponto A, o volume no ponto A, que ele está pedindo aqui, ó. Ele está pedindo PV. Eu não preciso parar o exercício e calcular a temperatura. Olha que interessante. Então, eu gostaria muito que você guardasse isso para as próximas soluções, onde você pode usar isso, tá bom? Então, não esquece, 3 meios de nRT é o mesmo que 3 meios de PV. Então, vejam, quando você, então, retomar aqui a expressão da variação da energia interna, olha o que vai acontecer. Ó, então, ficamos assim, ó, o ΔU, então, professor, nossa, vai ficar mais fácil. Ó. Olha, professor, ΔU, então, é igual 3 meios. Olha lá, o que eu faço com o nRT mesmo? Isso, professor, o nRT a gente vai trocar por PV. Muito bom. Só que vai ser o quê? Preste atenção aqui. Como aqui é temperatura no estado B, claro que a gente vai pegar a pressão em B e o volume em B. Tá legal? Menos, continua comigo o exercício, ó, menos 3 meios. Olha lá, de novo, né? O que você faz com esse nRT? A mesma coisa. Então, nRTA, nós vamos trocar por PA, isso, VA. Ótimo. E aí, nós podemos também dar mais uma simplificadinha, pensando assim, ó. Veja que o 3 meios é um fator comum em destaque, em evidência. Então, vamos colocar ele aqui, ó. 3 meios, abre parênteses lá, PBVB, menos o produto PAVA. Muito bom. Aí, você agora vai substituir todos os valores consultando o gráfico. Veja, 3 meios, vamos abrir aqui. Quem é o PB? Volte comigo aqui no gráfico, ó. Então, a pressão no ponto B é 2, tá certo? E o volume é 0,4. Cuidado que é 2 com 10 a quarta, tá? Então, fica assim, ó. Colocando aqui, vai ficar 2, 10 a quarta. E o volume era, isso, 0,4. Vamos colocar aqui, então, 0,4. Menos, volta lá, pressão no ponto A. Está aqui, ó, pressão no ponto A, 3, volume 0,2. Então, fica 3, 10 a quarta vezes 0,2. Então, vai lá. 3, não esquece que é 10 a quarta, vezes 0,2. Perfeito. Agora, vamos resolver essa parada aqui. ΔU igual 3 meios. Abriu lá. 0,4 vezes 2, isso, 0,8 com 10 a quarta. Menos 0,2 vezes 3, 0,6 com 10 a quarta. Perfeito? Então, o ΔU é igual a 3 meios, que multiplica 0,8 10 a quarta. Tiro 0,6, sobra exatamente 0,2, conserva a potência, tá? 10 a quarta, porque quando é soma ou subtração de potências, você conserva essa potência toda, o 10 a quarta, tá? Muito bem, aí é só você simplificar aqui novamente, ó, 0,2 dividido por 2 fica 0,1, né, professor? Pois é. Então, como é que fica o resultado disso?
A variação da energia interna é 3 vezes 0,1, 0,3, com 10 a quarta, energia interna dada em Joule, e 0,3, 10 a quarta, também é conhecido como 3 vezes 10 a terceira joules, que é o mesmo que falar 3.000 joules. Muito bem. Veja que essa variação da energia interna deu positiva. E vamos lembrar da teoria? Quando eu tenho um aumento na energia interna, é como se houvesse um aumento no estoque de energia do gás. Lembra? A energia interna é o estoque dele, a energia que ele guarda, né? E quando o ΔU é positivo, não esqueça, anota aí, a temperatura do gás cresceu. Beleza. E agora, para finalizar, letra C, ele pede o quê? Ele pede a quantidade de calor trocada pelo gás, então ele quer o quê? A quantidade de calor. E aí ficou bem tranquilo, não ficou? Porque dentro do estudo da termodinâmica, veja, se você resgatar a letra A, o que você encontrou? O trabalho realizado pelo gás, dando 5.000 joules. Vamos lá. Então, na letra A, o trabalho realizado pela força do gás, 5.000 joules. Você acaba de encontrar que a variação da energia interna é 3.000 joules. E ele quer a quantidade de calor. E aí, onde que você vai encaixar esses dados mesmo? Pois é, isso está a cara da primeira lei da termodinâmica. Lembra? O calor é o trabalho tal realizado pelo gás mais a variação da energia interna. Lembra lá? Que tal você não esquecer disso? É uma relação muito importante, cai na tua prova, tá? Então veja, a quantidade de calor então simplesmente vai somar, né, professor? Isso. Então vai ficar 5.000 mais 3.000. Nós encontraremos então 8.000 joules. Está aí. Essa é a quantidade de calor trocada pelo gás com o meio, tá certo? 8.000 joules. Maravilha? Então, esse aí foi o primeiro exercício. Aguardo vocês nos próximos vídeos para a gente estudar mais um pouquinho. Beleza? Muito obrigado. Até mais.